Bom, pessoal, retomando aqui a nossa aula. Então, o que acontece? Considerando que o título de crédito ainda é um papel, ainda é um documento que pode ser apreendido, o Código de Processo Civil de 2015, ao invés de dar uma evolução, já prevê outras formas de penhora de título de crédito, ainda considerou a realidade presente e previu a apreensão do documento. O que acontece? Esse terceiro ele vai ser intimado, o executado vai ser intimado a indicar onde está o documento ou a apresentar em juízo esse documento. Então ele vai na vara e entrega esse cheque, essa duplicata, essa nota de câmbio, essa nota promissória. E aí, esse terceiro, que é o devedor, deve ser intimado para ter o conhecimento de que ele somente se exonerar da obrigação se ele depositar a importância da dívida em juízo. Não vale mais ele entregar esse dinheiro para o credor dessa nota de câmbio, dessa duplicata ou desse cheque. Ou seja, ele não entrega mais aquele credor, aquele que consta como credor no título de crédito. Ele deve entregar no juízo, tá certo? Inclusive, o próprio exequente pode requerer que o juiz determine o comparecimento tanto do executado quanto o terceiro em audiência para esclarecer a relação jurídica, até mesmo para que o exequente tenha verdadeiro conhecimento acerca dos detalhes relacionados a essa relação jurídica cambial. Porque se houver qualquer tipo de possibilidade de essa relação não der certo por falta de um requisito legal, por falta de alguma impugnação por parte do devedor desse título executivo, em razão do não cumprimento de alguma parcela da obrigação do executado credor desse título executivo, desse título de crédito, é possível que nessa audiência sejam esclarecidas essas dúvidas. Ou seja, aqui mais uma vez nós vemos a oralidade se manifestando, inclusive num processo de execução. Nós temos aí um verdadeiro incidente de conhecimento em que há uma cognição não executiva, mas uma cognição exauriente, no sentido de levar o conhecimento, tanto à parte quanto ao juiz, acerca de detalhes relacionados a essa dívida constante nesse título de crédito, que pode ser objeto de uma penhora por ser uma penhora de crédito, tá certo? Veja bem, é possível que esse documento não seja apreendido por uma série de razões, mas caso ocorra a confissão da dívida pelo terceiro, na medida em que esse próprio terceiro indique e reconheça essa dívida e acolha essa dívida, mesmo sem a apreensão do documento, sem ele necessariamente haver um oficial com uma busca e apreensão, ou desse terceiro ser intimado a comparecer em juízo para apresentar esse título de crédito, ele reconhecendo, ele confessando a dívida, ele se torna depositário dessa dívida, com todas as responsabilidades e com todos os deveres relacionados ao depositário. Beleza, pessoal? Então vamos lá. E vamos falar um pouco da penhora de ativos financeiros, a conhecida penhora online. Lembrando que o 835 diz que a regra, a ordem preferencial da penhora é a penhora de dinheiro, né? Mas esse dinheiro, nós estamos falando de uma situação em que o executado não fez o pagamento espontâneo. Nós estamos falando de uma situação em que o executado não apresentou os recursos financeiros necessários para a satisfação da dívida executada. Ou seja, nós não podemos lidar
com a boa intenção do executado em cumprir a dívida. Ou seja, nós estamos falando numa situação em que deve haver um ato estatal compulsório, obrigatório, que interfira na esfera do patrimônio do executado, independentemente da vontade dele. Ou seja, ele não pagou. Se ele não pagou, como é que se faz penhora de dinheiro? O oficial de justiça vai até ele, procura ali na carteira dele o dinheiro? Não, não é assim. O oficial o juiz não pode dar uma ordem de busca e apreensão domiciliar com violação de domicílio, sob a alegação de que esse cara possui dinheiro num cofre e com uma ordem de explosão de cofre para ele abrir o cofre e aí serem penhorados esse dinheiro, esse numerário em papel. Não acontece isso. Então, o que foi desenvolvido para ser possível essa penhora em dinheiro? Foi desenvolvido um sistema, o Bacenjude. Esse sistema é um sistema que foi desenvolvido pelo Bacen, que é a instituição brasileira responsável pela regulamentação dos bancos, tá certo? Então, o Bacenjude, o juiz dá uma ordem de requisição, de pesquisa para o Bacenjude, de uma forma em que o Bacenjude não viole o sigilo bancário. Não é uma exceção ao sigilo bancário, tá certo? Não é um mandado de retirada do sigilo bancário. De modo que, o que o Bacenjude fala? Ele fala o seguinte para todos os bancos. Seus bancos, é o seguinte, eu tenho um juiz que deu uma ordem de indisponibilidade de ativos financeiros de até 15 mil reais, se for esse o objeto da execução, ou de até 150 mil reais, se for este o objeto da execução, se o exequente estiver numa execução contra o executado no valor de 150 mil reais. Então o juiz dá aquela ordem, ele vai lá no Bacenjude e coloca nome do exequente, nome do executado, CPF, CNPJ do executado e valor a ser executado com uma vinculação ao processo, e o juiz, ao se cadastrar, ele já tem uma vinculação sua com a vara, tá? E aí há uma perfeita identificação de onde que foi dada a ordem de indisponibilidade dos ativos financeiros para que para aquela pessoa que teve aquele dinheiro indisponibilizado, ele possa exercer seu contraditório, ele saiba exatamente qual a vara, qual o juiz que determinou essa ordem para ele tomar as providências que ele entender cabíveis e necessárias para impugnar, por exemplo, essa futura penhora, tá certo? Então o juiz dá essa ordem, o Bacen distribui para os bancos verificam se aquele CPF ou aquele CNPJ possui uma conta, se nessa conta ou nesses investimentos financeiros, e aí não é só conta corrente, não é só conta poupança, é conta com investimentos financeiros, por exemplo, numa dívida pública, num CDB, num LCI, num LCA, se tiver qualquer tipo de investimento financeiro numa instituição financeira, esses valores vão ficar indisponíveis. O que significa nesse momento indisponíveis? Eles não vão sair da conta do executado, mas o executado não vai poder movimentar. Esses valores vão ficar bloqueados. Ele não vai poder transferir, ele não vai poder sacar, ele vai ficar ali sem que ele possa mexer nesse dinheiro, perfeito? Então, beleza. Esse método, ele é um método muito interessante, é o método mais utilizado nas execuções porque é um método eficiente, é um método rápido, na medida em que ele já possibilita a penhora de dinheiro, que é o bem mais fungível, que na verdade é o objeto da execução por pagamento de quantia certa. Se eu quero um cumprimento, uma obrigação de pagar a quantia certa, eu quero dinheiro, bufunfa, money, nós já falamos sobre isso. E é um método que permite a transferência imediata, tanto para uma conta judicial
como posteriormente para conta do exequente a partir das novas tecnologias que, por exemplo, são os alvarás eletrônicos, tá? E como que isso deve dar? O Código de Processo Civil de 2015 trouxe regulamentado esse procedimento que não havia no CPC 73. No CPC 73 não havia um regulamento legal. Existia ali uma resolução do Bacen em que dizia como que acontecia, mas não existia, não havia um protocolo de estandardização, de padronização, em que todos os juízes deveriam cumprir. Isso gerava uma série de celeumas, uma série de questionamentos jurídicos. Então, a partir do CPC 15, lá nos 854, o que o legislador optou? Primeiro, quando há um pedido de Bacen-Jude, né? Quando há um pedido, o juiz, a requerimento do exequente, aqui é muito claro a necessidade de haver requerimento do exequente, de juiz não poder conceder de ofício, embora há doutrinadores que defendem que o silêncio do legislador não proíbe que o juiz tome a atitude menos gravosa, penhorar dinheiro, necessariamente atitude menos gravosa ao executado. Contudo, essa indisponibilidade pode ser ocasionada numa conta salário. E sendo ocasionada numa conta salário, nós vamos ver que há uma impenhorabilidade lá no 833, lá nos 833, inciso 4º. Se é uma conta salário, se essa pessoa ela só tiver uma fonte de renda, necessariamente os valores contidos naquela conta são valores decorrentes do seu salário e que, por consequência disso, há uma indisponibilidade, há uma penhora de valores salariais e que tem uma natureza alimentar e que gera a sua natureza de impenhorabilidade, ou seja, veja bem esse argumento. Esse é um bom argumento de defesa para os advogados do executado suscitarem na hipótese de determinação de indisponibilidade de ativos financeiros pelo sistema Bacen-Jude, tá certo? Então, mas olha que interessante, requerida a indisponibilidade de ativos financeiros, ou o sinônimo disso, requerida a pesquisa pelo Bacen-Jude, o juiz concede o pedido, o juiz emite a ordem sem a ciência prévia do executado. Ele não precisa instaurar um contraditório prévio. Essa é uma das hipóteses em que o processo civil brasileiro excepciona o contraditório prévio, tendo em vista ali a possibilidade de que, sabendo que vai haver uma diligência nesse sentido, o executado pode simplesmente retirar todo o dinheiro da sua conta e transferir para a conta da sua esposa, que não, por exemplo, não faz parte do polo passivo da execução, conta do seu filho, conta de um conhecido, enfim, frustrando a execução e agindo de forma desleal no processo. Perfeito? Então, em razão disso, o contraditório é chamado de um contraditório postergado ou contraditório diferido, em que o executado vai ser intimada dessa situação em momento posterior para impugnar ou não, tá? Posteriormente, senão ele pode frustrar simplesmente a medida, tá certo? Tá escrito lá no parágrafo 2º do 854 que depois de ser tornada indisponível, o juiz determinará a intimação do executado na pessoa do seu advogado, ou sendo ele ou tendo ele não constituído advogado, ele será intimado pessoalmente para se manifestar, tendo um prazo de 5 dias para submeter alguma questão contra essa penhora.
essa indisponibilidade, tá bom? Veja bem, como eu falei anteriormente, o juiz dá uma ordem ao Bacenjude e o Bacenjude distribui a ordem por todos os bancos. Se aquela dívida for de 15 mil reais, aquele executado tiver mais de uma conta, mais de um ativo financeiro, mais de um relacionamento com mais de um banco, ou seja, ele tem mais de 15 mil reais em 5 bancos. Como os bancos não se comunicam, cada banco vai cumprir a ordem de indisponibilidade. Então, o Banco do Brasil, se encontrar dinheiro, ele torna indisponível. A Caixa Econômica, se encontrar dinheiro, ele torna indisponível. O Banco do Bradesco, se encontrar dinheiro, ele torna indisponível. Ou seja, eu tenho 3 bancos aí que já tornaram indisponíveis. 15 mil, 15 mil, 15 mil. Ou seja, eu tenho 45 mil bloqueados, cujo valor extrapola muito o objeto da ação. Ou seja, por isso o Código de Processo Civil determinou que o juiz, em 24 horas, ele faça a liberação desse dinheiro. A importância disso é tamanha que a lei de abuso de autoridade previu que, caso a autoridade judicial, com a vontade de causar prejuízo, com a intenção de causar prejuízo, ou seja, com dolo especial, com um especial fim de agir, de causar prejuízo ou de criar um benefício a si mesmo ou a um terceiro, ele responde pelo crime previsto no artigo 33 da nova lei de abuso de autoridade, tá? Ou seja, a seriedade e a gravidade de se tornar indisponíveis valores exacerbadamente superiores ao objeto da execução é tamanha que o juiz pode ser condenado pelo crime de abuso de autoridade. Mas veja bem, somente o caso doloso, ou seja, o juiz tendo conhecimento e não cumpre ali a determinação do Código de Processo Civil e do preceito primário do Código da Lei de Abuso de Autoridade, como também é necessário a demonstração da elementar subjetiva relacionada ao especial fim de agir consistente no interesse de se beneficiar si ou terceiro ou causar prejuízo por simples vontade de sacanear. Ou seja, tem que ficar demonstrado isso, senão não há crime e o juiz não será responsabilizado. De qualquer modo, caso haja esses valores tornados indisponíveis, deverá o advogado do executado peticionar nos autos solicitando a imediata liberação desse dinheiro. Ele não precisa esperar, tá? Inclusive, a intimação do executado geralmente acontece em momento posterior ao conhecimento dele dessa indisponibilidade, porque ele vai lá mexer o dinheiro dele e ele vê que aquele dinheiro está simplesmente bloqueado com a ordem da vara e do juiz, ou seja, ele corre atrás para descobrir o que está acontecendo e resolver essa pendência, bem antes da sua intimação. Beleza, pessoal? Tranquilo? Deu para vocês entenderem isso aqui? Então vamos continuar. E a penhora das cotas ou ações de sociedades personificadas? Gente, essa aqui é uma penhora extremamente complicada. Isso não acontece normalmente no dia a dia, com 10 anos de magistratura, de judiciário, 4 anos de magistratura, eu nunca vi isso acontecer, tá? Então, é bem excepcional. Mas como ele é um padrão para o procedimento das outras penhoras em espécie, que eu não vou tratar, até porque nós já falamos um pouco sobre elas naquela nossa aula ao vivo, eu vou falar sobre a penhora das cotas das ações sociais. Primeiro, tem que deixar bem claro que o CPC 15 ele não tem a intenção de ser levado a cotas ou associações para leilão. Ele não quer que aquele executado perca a sua cota ou sua ação, tá? Por uma série de motivos. Primeiro, porque nós temos de levar em consideração um instituto do direito comercial e empresarial, que é o Instituto da Affectio Societatis,
que é aquele instituto que vincula subjetivamente as pessoas que querem cooperar entre si em busca de um resultado coletivo. Ou seja, pessoas para se tornarem sócias precisam de uma relação de fidelidade, de confiança, de conhecimento muito grande. De modo que eu não posso simplesmente porque um executado está devendo um dinheiro, penhorar essa cota social dele e levar para leilão, de modo que um terceiro desconhecido dos acionistas, dos componentes dessa sociedade personificada, sejam obrigados a conviver com uma pessoa desconhecida, com quem eles não têm qualquer tipo de vínculo, com quem eles não têm qualquer tipo de confiança. Então, por isso, o Código de Processo Civil busca não a leilão da penhora, mas o faturamento ou, no máximo, a apuração com a consequente transmissão daqueles correspondentes das ações ou das cotas aos demais acionistas, tá? Então, o que acontece? Somente depois de ultrapassados, lá no 835, o dinheiro, títulos de dívida pública, títulos de valores imobiliários, as ações de sociedades anônimas negociadas, de capital aberto negociadas na bolsa, depois de tentar veículos, imóveis, móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, que é uma penhora e uma adjudicação e leilão ainda mais complicados, é que vai se chegar nas ações de cotas de sociedades simples e empresários, ou seja, quase impossível disso acontecer, tá? Isso deve acontecer mais comumente em centros urbanos com muitos negócios, que nem São Paulo, que nem Santa Catarina, que nem Rio de Janeiro, que nem Brasília. Mas mesmo em Brasília, onde eu trabalhei 7 anos como servidor, eu não via isso, tá? Beleza? Então como é que é? O juiz concede um prazo de até 3 meses para que a sociedade apresente um balanço comercial e com a determinação do valor de cada cota social. As cotas são oferecidas aos demais sócios, observando uma preferência legal, uma preferência prevista em lei ou uma preferência prevista em contrato. Não havendo interesses dos sócios, deve ser realizada a liquidação das cotas ou ações com depósito valor apurado em direito. O que significa isso? Eu vou pegar aquela sociedade personificada que tem um valor numérico correspondente a um patrimônio. Cada cota social corresponde a um percentual desse patrimônio social. E aí eu vou simplesmente realizar a liquidação. Ou vai ser feita a entrega desses bens, ou esses bens serão vendidos. E esses bens, pessoal, são bens corpóreos e incorpóreos. Inclusive, uma marca pode ser vendida e o valor correspondente dessa venda ser o valor correspondente à cota social do objeto da penhora. E aí essa grana, esse valor vai ser depositado em juízo para servir para satisfação do débito do exequente. Beleza? Perfeito, então. Se a sociedade não promover a liquidação, aí o juiz nomeia um administrador para apresentar uma forma de liquidação judicial, tá? Essas penhoras nós já falamos, vou deixar para as próximas aulas. Completamos aqui mais 25 minutos de aula. Espero que os senhores tenham acompanhado. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, pelos nossos canais adequados. Um abraço a todos e tudo de bom para vocês. Até mais.